Saudações, pessoal. Vamos continuar então com essas doenças de veiculação hídrica. Na aula anterior nós vimos algumas dessas, né? Doenças de veiculação hídrica que são causadas por bactérias. E agora nós vamos ver doenças de veiculação hídrica que são causadas por vírus e protozoários. Certo? Lembrando que para esse tipo de doença, a forma de você adquirir o patógeno normalmente é a mesma, né? Que é você ingerir a água contaminada, contendo patógeno, contendo aqui no caso bactérias, vírus, protozoários e tal, ou ingerir alimentos que tenham entrado em contato com a água contaminada, ou para algumas delas o contato direto com a pele, como foi o caso da leptospirose que nós vimos na aula anterior. Então vamos lá. Então doenças primeiras aqui. Primeiro, doenças causadas por vírus. Então primeiro, hepatite A de água. Então quem causa? Vírus da hepatite A. Esse vírus infecta as células do fígado e aí causa, além da destruição, né, causa inflamação no órgão. Essas coisas que terminam com o nome IT são inflamações. Geralmente, quando um patógeno infecta as células do fígado e destrói as células lá, ele causa esse sintoma chamado icterícia. Então, dentre os sintomas tem febre, fadiga, náuseas e vômitos. Tem essa icterícia, que é a pele ficar muito amarelada, o branco dos olhos, a esclera também, tá certo? Por conta da deposição de pigmentos que era para estar indo embora nas fezes e não estão. Então, inclusive, as fezes ficam claras. E esse excesso de pigmentos que vai para o sangue se deposita na pele, nem todos se depositam na pele, a urina fica escura. Tá? Bom, como tratamento, a gente gerencia os sintomas, gente, ó, os médicos, né? Gerenciam os sintomas, por exemplo, fazendo hidratação da pessoa, e tem vacina, tá? Então essa é uma doença que tem vacina disponível e obviamente é recomendável tomar. Rotavirose, que pega muita criança aí, e adulto também, né? Então quem causa são os rotavírus, tem 7 tipos de rotavírus. Onde que ele vai infectar, preferencialmente? O intestino delgado. Então vai causar diarreia, vômitos, febre, dores abdominais. Você veja que esse sintoma, diarreia, essas coisas, para esse tipo de doença, né, de veiculação hídrica, que o patógeno vai infectar o intestino, é muito comum. Tá? Os sintomas vão se sobrepor muito entre as doenças. Como é que trata? Doença viral, né, é gerenciamento dos sintomas. E também tem vacina disponível contra os rotavírus. Tá? Então aqui está mostrando a figura, o cara com dor na barriga, e os rotavírus lá infectando o intestino. Obviamente que os vírus não são desse tamanho lá dentro do intestino, tá? Bom, poliomielite ou poliomielite ou paralisia infantil. Então essa doença aqui já é bem brava. Quem causa são os poliovírus, tem 3 sorotipos. Esse vírus infecta preferencialmente a medula espinhal, que é parte do sistema nervoso central, e dentre os sintomas a gente pode destacar febre, náuseas e vômitos, fraqueza muscular, mais notadamente nas pernas, então por isso que o nome da doença é paralisia infantil. Olha o menininho aqui da figura, coitado. Tá? A criança que adquire uma doença dessa não consegue correr, não consegue fazer as coisas direito, por isso tem esse nome, esse apelido, paralisia infantil. E aí, para casos ainda piores, a pessoa pode ter também insuficiência respiratória. Essa doença ela pode causar a morte. É uma doença bem grave. Agora, ainda bem que, já pulando aqui, ó, tem vacina disponível. Tá? O tratamento é feito, doença viral a gente praticamente sempre responde a mesma coisa, com gerenciamento dos sintomas. Um dos quais é fazer fisioterapia, que é o que o menino aqui da figurinha está fazendo. Tá? E aí vai gerenciando e vai vivendo. Tá certo? Mas a doença não tem cura. Então, é uma doença também de veiculação hídrica. Agora, ao contrário dessas outras virais, vejam só, o vírus ele não vai infectar as células do intestino, não é uma doença de diarreia. Você até adquire ela bebendo água ou alguma coisa assim, mas o vírus não vai causar aqueles sintomas bem típicos das outras, né? De veiculação hídrica. Agora vamos ver doenças de protozoários. Então vimos aqui alguns exemplos de doenças virais, doenças de veiculação hídrica virais. Agora vamos ver algumas que são causadas por protozoários. Então primeiro, a amebíase, ou disenteria amebiana. Quem causa é essa daqui, a entameia histolítica, que é um protozoário amebozoário, ou risópoda, ou sarcodínia, enfim, né, são sinônimos, né? Bom, a ameba infecta também intestino, então já sabe, sintomas, febre, náuseas e vômitos, dores abdominais e diarreias com sangue. Eu lembro desse com sangue aqui por causa do nome.
né, do epíteto aqui, do nome da amélia. Histolítica, vai causar rompimento de células e tal, então vai causar diarreia com sangue. O tratamento é feito com medicamentos antiparasitários específicos. É tipo assim, o antibiótico é a substância que atua no metabolismo da bactéria e impede alguma coisa ou chega a matar ela, algum negócio assim. Esses antiparasitários específicos aqui para tratar a doença causada por protozoário é como se fossem os antibióticos contra eles. Mas a gente não usa o termo antibiótico para eles, não, tá? Você adquire a doença ingerindo cistos, ela está aqui na figura, que estão na água ou em alimentos contaminados. Esse cisto é tipo uma forma de resistência. Fica lá o protozoário seco, só para guardar o DNA mesmo, coberto por várias camadas feitas de proteínas e outras substâncias. Aí, quando o cisto cai num ambiente favorável, no caso dentro do nosso intestino, aí essas camadas se rompem e aí o protozoário eclode, como está aqui no número 2, tá? Aí ele eclode, se multiplica, gera mais amebas, gera mais cistos, você elimina os cistos pelas fezes e aí eles vão infectar águas e outras coisas aí, contaminar águas e outras coisas aí. Tá? E esse ciclo se repete. Muito parecido com a amebíase é a giardíase. Essa giardíase é causada por um outro protozoário, o Giardia lamblia. Mesma coisa, infecta o intestino. Aí, dentre os sintomas, a gente pode dizer distensão abdominal, náuseas, vômitos. E aqui a diarreia não é sangrenta, mas é aquosa. Bom, de qualquer forma, só responder nada da prova, diarreia, bastante. É a forma que o seu organismo tem de tentar eliminar o patógeno de lá. O tratamento é feito, de novo, com medicamentos antiparasitários específicos. Veja que no ciclo, que o ciclo é muito parecido com o ciclo da amebíase. Como é que você pega? Ingerindo cistos dormentes por aí, na água e alimentos contaminados, tá? Que tá aqui a maçãzinha e o copinho de água. Então você ingere lá o cisto, lá no seu organismo, no intestino, o ambiente é favorável, dos cistos vai eclodir o protozoário, é um protozoário que tem alguns flagelos, como você vê aqui, e aí se multiplica, gera mais cistos, e você elimina cistos pelas fezes. Tá? Aí nas fezes vão contaminar águas e outras coisas. Bom, então isso para dar uma noção de doenças causadas por protozoários, que tem essa característica aí, de serem doenças de veiculação hídrica. Só para exemplificar. Tem mais? Tem. A gente também não precisa ficar vendo todas as doenças, né? Bom, se bem que eu até botei aqui também. Essa balantidiose é mais rara, tá? Balantidium coli é o protozoário que causa, no caso ele é ciliar. Então a gente viu uma doença causada por um amebozoário, por um flagelado e agora por um ciliar. Mas essa doença aqui ela é pouco frequente. Inclusive pode ser transmitida por porcos também. Tá? Mas assim, no geral não muda muita coisa não. Infecta o intestino, sintomas, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia com sangue também, febre e tal. E o tratamento é feito com medicamentos antiparasitários específicos. Mesma coisa, gente. Ingere o cisto lá no intestino, o protozoário sai do cisto, se multiplica, gera mais cistos e você elimina os cistos pelas fezes. Vai ficar repetindo muito os sintomas, a forma de transmissão, né? Muito parecido. Bem, bem e bem. Tem um detalhe aqui. Via de regra, uma doença de veiculação hídrica é aquela que você adquire ingerindo água contaminada. Então vem pela água. Tá? A água traz ou um patógeno, ou de repente uma substância tóxica, ou você come um alimento que está sujo com a água contaminada. Via de regra é isso. Porém, dependendo da fonte, tá? Atenção para isso que eu estou dizendo. Dependendo da fonte, eu particularmente concordo, né? Mas quem sou eu? Vai ser considerado também como doença de transmissão hídrica, de veiculação hídrica, essas doenças que são transmitidas pelos mosquitos. Tá? Por quê? Porque o mosquito bota ovo lá na água parada, que é o criadouro. Então, como tem relação de alguma forma com a água, dependendo do lugar, vai ser considerado. Então, atenção para o que vocês virem nas provas de vocês. Tá? Então, por exemplo, de doença causada, doença que o mosquito transmite, que o mosquito é um vetor, aqui eu botei nessa figura, peguei essa figura e botei alguns exemplos. Então, por exemplo, o Aedes aegypti, engraçado que eu acho esse anófeles aqui da figura mais parecido com a Aedes do que esse próprio Aedes aqui. Mas, enfim. O Aedes aegypti, ele transmite um monte de doenças. Chikungunya, dengue nós já vimos, né? Filariose, detalhe, tá, gente? É uma doença que é causada por vermes. Nós não vamos ver ela agora. Causa essas outras febres aí, ó, febre amarela,
e Zika também. Tá? Então, ele pode ser transmissor de várias doenças. O anófeles, a gente já viu, é o que transmite a malária. Você também pode transmitir a filariose. E Culex. Culex são esses marronzinhos que tem muito aqui. Aliás, aqui no DF, o que mais tem é Culex e Aedes. Tá? Então, o Culex, ele transmite essa bendita dessa filariose também. Quando a gente estuda filariose, a gente dá de exemplo, de vetor, esses Culex. Faltou nessa figura o bendito Lutisomia, que é o que transmite as leishmanioses cutânea e visceral, que a gente já viu. Tá? Então, só para constar, só para fazer um comparativo aqui, entre dengue e febre amarela, você veja que as duas doenças são bem parecidas. No caso da dengue, quem causa é um dos 4 tipos de sorotipos de vírus da dengue, dengue 1, dengue vírus, né? De 1 até o 4. O vírus infecta o quê? Inicialmente, células do sistema imunitário, tipo macrófago, e aí depois ele pode infectar outros órgãos, como os rins e o fígado. Mas pode infectar coração e até sistema nervoso também. O da febre amarela, quem causa é o vírus da febre amarela, e infecta basicamente as mesmas células que o vírus da dengue infecta. A transmissão é pelo mesmo mosquito vetor, a picada do Aedes aegypti, tá? Só varia um pouco os sintomas, tá? No caso da dengue, sintoma: febre, náusea e vômitos, desidratação, hemorragias. Agora, aqui na febre amarela tem mais coisa, tá? Porque aqui na febre amarela, como o nome indica, a pessoa pode vir a ficar amarela. Vai ter icterícia, justamente porque o vírus é capaz de infectar as células do fígado, tá bom? É por isso que chama febre amarela, justamente. Agora aqui já é caso um pouco mais grave, tá? Inclusive, nesses casos graves, para febre amarela, pode ter também insuficiência renal e hepática. Bom, como é que se previne? Mesma coisa. Aí, para os dois, a mesma coisa, tá? A prevenção primordial é feita a partir da eliminação dos mosquitos, pode matar à vontade. E também eliminar os criadores, que são essas águas empoçadas, paradas, onde eles botam os ovos, já corre a postura. Tá? A gente também pode contar aqui, na forma de prevenção, usar a tela mosquiteiro, essas coisas todas aí. E o tratamento de doença viral, de novo, gerenciamento dos sintomas e já tem vacina para ambos. Febre amarela há muito tempo, tá? E da dengue agora tem. Tudo bem que a vacina não está disponível para todas as idades, mas tem uma vacina disponível. Você veja que dengue e febre amarela são duas doenças similares, tá? Mas mudam nos sintomas. As diferenças são mais nos sintomas. Febre amarela tem mais, tá? Causa mais dano. Bom, de bônus para vocês, mas nós vamos ver isso posteriormente, tá? Aqui a esquistossomose ou barriga d'água. Só botei isso aqui, só para mostrar para vocês que aqui é uma doença de veiculação hídrica, na qual o patógeno, ele só de entrar em contato com a sua pele, já era, você já pegou. Porque ele é causado por um verme, esse chamado Esquistossoma mansoni, e um estágio de vida desse verme, que sai de um caramujo, tá? Ele consegue penetrar ativamente na sua pele. Certo? Então, assim, é uma doença em que esse verme vai infectar alguns vasos sanguíneos do fígado. Dentre os sintomas, a pessoa vai ter diarreia, dores no abdômen, inchaço do fígado, inchaço do baço, essa hepatomegalia, esplenomegalia aí, acúmulo de líquido no abdômen, por isso que a doença se chama barriga d'água, tá certo? E o medicamento é feito com antiparasitários específicos contra ele. Tá bom? Então, dessas doenças todas que a gente viu nas aulas 1 e 2, a leptospirose e essa, através do contato com a água, você já pega. Não precisa ingerir, não. Só de entrar em contato já pega. Mas de bônus, porque nós vamos ver essa doença posteriormente. Certinho, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima.